Quem veio para ouvir a palavra de Deus aí? 10%. Jesus, tomara que tenha em casa alguém que está assistindo. Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Então, você que abriu em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante. Quem viu o tema que nós colocamos da mensagem? Separados por um propósito. Vamos lá? 1 de Pedro capítulo 1 verso 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazido, na revelação de Jesus o Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O trabalho é um procedimento, sim ou não? Estudar é um procedimento, sim ou não? Curtir a família é um procedimento, sim ou não? Ter amigos é um procedimento também ou não? Sim ou não? Note que a Bíblia está dizendo em todo o vosso procedimento. Como nós vamos proceder? Em tudo que nós vamos realizar, a Bíblia está dando esse conselho. Verso 16: porque está escrito. Eu gosto muito desse termo, está escrito. Jesus olhou para a cara do diabo e disse: está escrito. Se você não sabe ler, está escrito. Jesus disse para o diabo. E está escrito o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós nessa noite queremos mais uma vez conhecê-la. E teu Espírito Santo revela-nos. Venha entendimento, que venha revelação no nosso entendimento a respeito de Jesus o Cristo e de tudo o que Ele tem para nós. Que ninguém saia da mesma maneira que entrou. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é separados por um propósito. Quando eu coloquei na internet, eu vi que algumas pessoas comentaram sobre casamento. Eu gosto quando as pessoas começam a externar aquilo que pensam. E gosto quando a palavra que está sendo colocada mexe com elas. Porque se a Bíblia não mexer conosco, queridos, nós temos perdido. Ela precisa mexer com o nosso coração. Ela precisa causar um atrito em nós. Então, essa semana eu estava orando sobre santidade. O nosso primeiro encontro de jovens há 6 anos atrás, o tema era santidade, resultado de um andar com Deus. Esse foi o tema. A Bíblia trata muito sobre santidade. Ela ensina, ela aconselha. E eu quero nessa noite externar um pouquinho do que Deus está falando sobre isso, porque a santidade é a obra da graça divina, através do qual o crente é separado do seu ego do pecado, e nós somos trazidos para a presença de Deus agora. Mas eu anotei aqui uma frase: a conversão tira o cristão do mundo. Quantos se converteram a Jesus aqui? Então o que aconteceu? Através da tua conversão, Deus te tirou do mundo. Mas a santificação tira o mundo de dentro de nós.
Eu vou repetir. A conversão te tira do mundo. A santificação te tira o mundo dentro de você. E aí nós vamos entender algumas coisas interessantes. Linkando 1 Pedro, eu quero que você abra agora em Levíticos. Vamos lá? Levíticos, capítulo 11. Verso 44. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis. Levíticos capítulo 11, verso 40. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos sereis santos, porque eu sou santo. Se você for adiante, no capítulo 20, versículo de número 7, vai dizer assim: portanto, santificai-vos e sereis, pois eu sou santo, o Senhor vosso Deus. Não é interessante que um Deus que repudia a separação, Ele estabelece algumas coisas agora, e eu fico pensando em dois momentos que Deus permite a separação. É quando Ele diz assim: separam-se as águas doce das salgadas. E Ele faz uma separação. E quando Ele vai restaurar a vida pecaminosa do homem caído. Eva os criou puro, santo. O pecado promoveu isso. No advento de Jesus, Jesus vem para nos reconciliar novamente com o Pai. E para mim me tornar novamente íntimo de Deus, como no princípio da criação, agora eu preciso me separar e dar o divórcio para o mundo. Você está entendendo? Abandonar o mundo e é por isso que a Bíblia então vai tratar sobre a palavra santo. A definição, mas porque Ele se fez, Ele na sua pureza ressuscitou por nós. Então Ele é santo. Amém? Ele é sem alteração. E aí eu busquei esse entendimento das línguas. Kadosh no hebraico e Hagios no grego. Significa o nosso aqui, separados, ser esquecido. Santificar-se é tornar-se santo. E a Bíblia vai falar então muito sobre isso. Agora, nós vamos aprender que a santificação, ela é não para o mundo. A santificação é para aquele que Deus está tirando do mundo. O mundano não sabe e não conhece a santificação, porque ele não conhece o Espírito de Deus. Você começa a ter um contato com a Escritura, o Espírito Santo de Deus toca teu coração, você começa a entender que você agora se converteu, aí você vai começar a entender a necessidade da santificação. E diferentemente da salvação,
A santificação é um processo. A salvação é instantânea. Acontece na medida que você crê. O ladrão da cruz creu, salvação entrou nele na hora. Jesus disse: ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas a santificação é um processo. Deus faz uma obra na vida desse homem incrível. Ele vai parar no posto de governador do Egito. Era Faraó e depois José. Ele era o segundo no escalão do Egito. A maior nação, maior império da época. Quando deu fome em toda a terra, quem é que tinha alimento? O Egito. Por quê? Deus tinha revelado isso para José. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Ele orientou o Faraó, se prepararam e eles tinham alimento para eles e para vender. Para conquistar. Porque afinal de contas, naquela época, era o grão que era a moeda. Agora você percebe que eles entram no número de quantos? Você sabe? 67 pessoas desceram para o Egito. Dos pais de Jacó, ou Jacó, os seus filhos, noras, pessoas. 3 que tinha no Egito, foram para quantos? Porque no Egito estava José, ele havia tido 2 filhos no Egito. Quais são os nomes dos filhos de José? Vamos lá? Efraim e Manassés. Então no número de 70, eles estão vivendo agora no Egito. Convidado por Faraó, eles entram na terra do Egito. Na terra do Egito não como escravos. Convidados para ocuparem postos importantes dentro do Egito. O governador era José, instruído por Faraó, que disse: bota os teus irmãos e os teus pais em postos de destaque. Então eles ocuparam funções importantes dentro do Egito. Pastor, mas o que ocorreu? E num período de 150 anos aproximadamente, talvez mais, um pouquinho menos, ocorre que eles deixam o Egito entrar para dentro deles. E eles tornam-se escravos do Egito. Por que você vê muitas pessoas sofrendo hoje, na atualidade? Que um dia provaram, estiveram dentro da igreja, usufruíram das coisas de Deus, viram as coisas de Deus acontecendo, e de repente você vê aquela pessoa amargando algo, ela está escravizada de novo. Por quê? Porque ela deixou que o Egito, o mundo a contaminasse. Aí Deus vai lá, através de Moisés, 430 anos depois que eles entraram no Egito, não era mais 70 pessoas, agora em 430 anos, passou para mais de 2 milhões de pessoas. Mais porque o censo da época contava só homens. Então tinham pelo deserto. A Bíblia diz que batizá-los. Você imagina Moisés batizando um por um? Imergindo? Não, Moisés ia ter um problema de hérnia de disco, ia ter problemas de dor de cabeça. É muita gente. Então Deus disse: Moisés, não te preocupa com isso, que eu vou batizar todos eles de uma vez só. Eu vou abrir o mar, quando eles passarem eu batizo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, dizendo que todos foram batizados nas águas. Agora Moisés está com eles, caminhando com eles, e eles tinham sido tirados do Egito, amém? E Deus precisava tirar o Egito dentro deles, santificar eles. Por quê? Porque eles não entrariam na terra prometida se não fossem santificados. E aí ocorre que eles começaram a caminhar em círculo, e ficaram 40 anos caminhando em círculo. Eu olho para esses dias atuais, eu olho e eu vejo a mesma cena. Eu não me deixo santificar, e eu começo a caminhar em círculo. E passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos,
E passa 4 anos, e o tempo vai passando. E nós vamos branqueando o cabelo. E vai mudando a fisionomia. E as coisas não mudam. Por quê? Porque nós não permitimos a santificação de Deus na nossa vida. Deus nos tirou do mundo, nos libertou, mas agora Ele precisa tirar o mundo de dentro de nós. E a palavra ensina tanto quanto: não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, não vos amoldeis a isso, não ame o mundo. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Então agora você vai perceber que é necessário nós sermos separados do mundo e voltarmos o nosso coração para Deus. Agora, quem é responsável por isso? Quem é que vai nos guiar a isso? Vamos lá? João capítulo 14, Jesus vai dar uma dica aqui importante. Como é que isso vai acontecer? Verso 16 e 17, Jesus vai dizer assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito, a fim de que esteja sempre convosco. Esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo, preste atenção, não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e está em vós. Então aqui começa o processo de Deus trabalhar em nós essa santificação. Ou seja, eu preciso entender que o mundo não entende sobre santificação, mas aquele que se converteu a Jesus começa a entender sobre santificação, a necessidade de uma mudança, de uma transformação. Vamos lá, a santificação é para todos nós. Se você olhar, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre a igreja e Cristo, o noivo e a noiva, olha o que ele fala em Efésios capítulo 5, seguindo esse modelo. No capítulo 5, verso de número 27, 25, diz assim, ó: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Ou para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que ele está dizendo? Que Cristo fez uma obra para nos atingir. Ou seja, para mim não continuar como eu estava antes. Eu preciso ser transformado de dentro para fora. E esta é uma obra de Cristo através do Espírito Santo. E ele está dizendo aqui, ó, para que a santificasse, foi que Ele nos amou e se entregou por nós na cruz. Então, a santificação é algo precioso na vida cristã, queridos. E nós não podemos abrir mão dela. Essa santificação vai acontecer por meio do quê? Ela é necessária. Se você voltar no capítulo 4 de Efésios, verso 12 e 13, olha o que Paulo vai dizer. Capítulo 4, versos 22 e 23. 22 em diante. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho, o quê? Quem era o velho homem? Adão. Aquele que Deus havia criado para ser santo, mas que decidiu se separar de Deus pelo pecado. Agora o que a Bíblia está dizendo? Que eu tenho que me despojar, tirar aquilo que é do velho homem, aquilo que é do Adão. Eu preciso que isso saia de mim. Agora, eu não consigo tirar sozinho. Então eu preciso de quem? De Jesus. E eu preciso de mais quem? Do Espírito Santo. Você entende a preciosidade que é não só a obra da cruz, como
o Espírito da verdade, aquele que Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar ele. Por quê? Porque é pelo Espírito que eu vou ser trabalhado por Deus a vencer a minha natureza humana. Então a Bíblia vai dizer aqui, no verso de número 22, que nós temos que nos despir do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é algo corrompido? Professor Charles. Corrompeu, estragou, não serve mais. Então a Bíblia está dizendo que a minha natureza na pessoa de Adão estragou. E se eu quero novamente um casamento com Deus, eu tenho que me separar dessa natureza. Só mediante essa separação da natureza pecaminosa, eu posso novamente agora estar casado com Deus, no estado original. Agora, olha o que diz em seguida, verso 24: e vós revistai o homem. Quem foi o novo homem? Então eu preciso agora me revestir de Cristo. Ou seja, Ele que me traz uma vestimenta. Criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Aí Paulo vai dizer, por isso, deixando a mentira. Então, a mentira faz parte da geração caída de Adão, do Adão pecador. A verdade faz parte do segundo Adão, a saber, Jesus. Então, outrora eu me separei de Deus por causa do pecado. Então eu estava na mentira, no engano. Agora eu tenho a possibilidade de me reconciliar com Deus e voltar com Deus, mas eu preciso abandonar o que era do velho Adão. Santidade é isso. Ele é pouco abordado na igreja nos dias de hoje. E Paulo vai seguir dizendo assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao... Como é que eu dou lugar para o diabo? Eu preciso ter consciência disso. Ou seja, não é o diabo que me invade a minha vida, sou eu que dou lugar para ele. E como é que eu dou lugar para ele? Quando eu não deixo Deus trabalhar a santificação na minha vida, quando eu não permito Deus trabalhar isso dentro do meu coração, então eu começo a caminhar em círculo, mesmo vindo na igreja, mesmo assistindo às reuniões. Por quê? Porque a santidade é algo incrível, ela vai me guardar, ela vai me proteger, mas eu preciso deixar Deus fazer isso em mim. E aí o texto segue dizendo assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Preste bem atenção aqui, ó. Quando você está agora sendo trabalhado por Deus na santidade, diz a Bíblia que você vai te preocupar em produzir de modo correto. Só que quando você produz, não é só para você. O texto diz para acudir ao necessitado. Então os teus olhos começam a enxergar e ver que você é abençoado por Deus, não só para alimentar o teu umbigo, mas você é abençoado por Deus para cuidar da tua vida e também assistir outros. Como é que isso acontece, pastor? Santidade. É quando nós estamos deixando o Espírito de Deus trabalhar dentro do nosso coração. O velho Adão pensava nele, o novo Adão pensa nele, mas também pensa nos outros. Amém? Segue o texto.
Essa santificação, ela é incrível, queridos. Porque ela vai trabalhar algumas coisas preciosas em nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que diz aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique pela metade. É isso que diz aí? O que que diz o texto? Vos santifique em? Santifique em? Vamos dizer tudo junto. Vos santifique em? Professor Charles, o que que é tudo? É tudo? É 100%. Não, pastor, quando eu estou na igreja, legal, eu vou lhe ouvir, bacana e tal. Mas quando eu saio do prédio da igreja, pastor, é o seguinte, quem manda no meu umbigo sou eu. Meu irmão, está errado. Jesus não te converteu para você ser crente dentro da igreja. A santificação é em tudo. A santificação é na nossa amizade, a santificação é nos nossos relacionamentos, a santificação é no casamento, a santificação é no namoro, a santificação é no noivado, a santificação é no trabalho, é santo em tudo. Como é que nós vamos ser santos em uma área e vamos ser odiados na outra? Jesus disse: em tudo sejam santificados. Em todas as coisas, em tudo que eu vou fazer. Ah, pastor, mas legal, mas a nossa geração tem que curtir uma balada. Pastor, nós vamos perder nossa vida, e aí? Mas o que que a Bíblia diz? Tudo que você for fazer, faça para a glória de... Então, se você acha que uma balada glorifica a Deus, então você entra lá na balada e diz: Senhor, eu estou aqui para te glorificar, e ver se vai dar algum resultado. Não, é sério mesmo. É sério. Se os jovens não pudessem manter puro no relacionamento, aguardando o dia do casamento, para contrair as núpcias depois do casamento, então faça para a glória de Deus. Aí você vai dizer: Senhor, eu estou fazendo sexo porque eu quero te glorificar. É sério. Se a Bíblia diz: santifique em tudo, como é que é o meu procedimento? Se o meu Deus é santo, Ele me chamou para mim novamente viver com Ele, como é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver em santidade. Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha que tema precioso. Por que que Deus quer me separar para um propósito? Ele precisa me tirar do mundo, e precisa tirar o mundo de dentro de mim, para mim viver com Ele. Por isso você aceitou Jesus, e Deus não te arrebatou para o céu, você continua vivendo, porque existe um processo. E Paulo disse isso aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ah, isso é precioso. A Bíblia diz: santifique em tudo, não é em parte. Ah, quando eu estou em casa, pastor, é diferente. Não é diferente não, irmão. Sabe, tudo que você falar, tudo que você viver sozinho, saiba de uma coisa: tem um Deus que está te assistindo, tem um Deus que está te observando. O teu procedimento deve ser santo, deve ser guardado. Então significa, se você está aqui trabalhando, e você te veste adequadamente, botou uma roupa bonita, está agradável, agora eu vou para o culto, bota uma roupa bonita, agradável. Agora eu vou para a praia, bota uma roupa bonita, agradável, bota um Doritos.
Como assim, pastor? O que é um Doritos? Já viu um Doritos ou não? Qual é a forma do Doritos? Hã? Deus quer que você seja santo também na praia. Ou os períodos de praia a gente não é mais santo? Até onde vai a nossa santidade? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Olha o que Deus está dizendo, que nós temos que viver com Ele a santidade. Então quer eu esteja no litoral, quer eu esteja na serra, quer eu esteja na cidade, quer eu esteja onde eu estiver, em todo o meu procedimento eu preciso ser o quê? Santo. Eu estou separado agora do mundo, eu estou unido com Deus. Por isso que o diabo investia em Jesus, tentando tirar a santidade de Jesus, assediando ele com propostas indecentes. Mas o que ele dizia? Está escrito. Para você entender, está escrito, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede do coração do Pai. Pá, na cara do diabo. Ah, pastor, mas para Jesus é fácil, ele era o Filho de Deus. Aí você não é filho de Deus? Eu não sou filho de Deus? Claro que somos, irmãos. Por que é diferente? Tem concessão para nós? Não tem. Não há justificativa. Nós precisamos entender a palavra de Deus. A Bíblia diz, em tudo é em tudo, em todo o vosso, diz aqui, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no espírito, na alma, no corpo, sejam conservados, de que forma? Íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, Deus não só quer ser chamado de fiel, Ele é, mais do que tudo, Ele quer que eu e você também aprenda a ser fiel. Amém? Então a Bíblia vai mostrar que isso precisa ser trabalhado por nós, queridos. Deus trabalhando em nós. Agora, qual o propósito da santificação? Tudo isso Deus está cobrando de nós, sabe? Ele quer que isso esteja em nós, porque algumas pessoas, elas cismam em dizer assim, você tem que olhar para Deus, olhe para Cristo. Se você olhar para o homem é falho, aí você vai te decepcionar e você vai cair. Não é esse conselho que eu encontro bíblico. A Bíblia disse por Jesus no Sermão da Monte, que nós temos que olhar para o Pai e ver que Ele faz, Deus, chover sobre justos e injustos, sobre bons e sobre maus. E Ele diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como que Deus vai achar que de qualquer maneira eu posso viver o Evangelho? Deus quer perfeição, queridos. Deus é um Deus de santidade. E eu preciso entender isso. O meu procedimento precisa ser igual ao procedimento do Pai. Caso contrário, eu corro o risco de ser reprovado. Agora, por que Deus exige e qual o propósito da santificação? A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem. Tem como propósito, anote aí, nos tornar cada vez mais livre do pecado. Através da santificação, o pecado não tem efeito na nossa vida. Qual é o propósito disso? Nos tornar semelhante a Jesus. Certa feita, Filipe disse assim, João 14, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus olhou para Filipe e disse, como é que é, Filipe? Mostra-nos o Pai? Mas há quanto tempo eu estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Como assim mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo, eu sou um reflexo do Pai.
A palavra filho no original grego quer dizer imagem. Então você enxerga Jesus, você enxerga o Pai. Agora, se nós somos irmãos de Jesus, como a Bíblia diz que somos, enxertados nele agora, ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito a ressuscitar, então segundo ele é, nós somos. E quando as pessoas olharem para nós, precisam ver o Pai. Aleluias. Precisam ver a santidade do Pai em nós, o caráter do Pai em nós. Porque nós estamos vivendo para quem? Para nós ou para o Pai? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Pega a visão aí, meu irmão. Guarda ela no coração. O propósito da santificação é nos tornar semelhante a Cristo. Um exemplo: quando uma pessoa que fala mentira se arrepende, abandona essa prática, essa é uma área que ela cresce, porque além de vencer o pecado, ela consegue também vencer e tornar-se semelhante a Jesus. Vai refletindo a glória de Deus na vida da pessoa. Por isso que Paulo diz: aquele que mentir não minta mais. Há uma ação do Espírito de Deus na vida da pessoa, corrigindo aquilo, bloqueando a ação do mal na vida dela e tornando ela semelhante a Cristo. Os meios da santificação. A Bíblia vai falar em João 17:17. Vamos lá? A oração sacerdotal, Jesus vai clamar por isso. O que ele vai dizer ali? Santifica-os na tua... É um texto muito conhecido. João 17:17. Santifica-o na verdade. Como é que eu sou santificado? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a palavra. Então o meu relacionamento com Jesus me santifica. Lembra que eu comecei dizendo, nosso primeiro tema: santidade, resultado de um caminhar com Cristo. Você começa a andar com Cristo, a palavra dele começa a te purificar, a palavra dele começa a agir, começa a trabalhar na tua vida. Você começa a raciocinar, você começa a pensar: oh, mas eu procedi assim, mas era Adão que pensava assim. Eu não posso mais pensar dessa forma, não posso mais agir dessa maneira. Jesus me ajuda, a palavra começa a trabalhar em você. Jesus está orando e está dizendo aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeira coisa, nós somos santificados pela palavra. A palavra de Deus tem um efeito purificador. Em Efésios 5:26 diz que ela nos lava. Quando Jesus falou com os discípulos, teve aquele lava-pé. Lembra? João 13. Jesus pega uma bacia, bota água, vai lavar o pé dos discípulos. Aí Pedro pega e recolhe os pés e diz: não, os meus tu não vai lavar. Aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, Senhor, não só os pés, me lava o corpo todo. Jesus disse: vocês não precisam ser lavados o corpo, porque vocês já estão lavados pela palavra. Então é a palavra que nos lava, nos purifica. E nós temos que confiar naquele que é verdadeiro, amém? Os meios da santificação, fala que é a palavra. Hebreus 4:12 diz que nós somos então trabalhados pela palavra. Deus vai nos trabalhar de uma forma poderosa. Vamos lá, Hebreus 4:12. Aleluias. Porque a palavra de Deus é viva. Por que a palavra de Deus é viva? Você sabe? Por que a palavra de Deus é viva? Quem é a palavra? Jesus. Ele está vivo ou está morto? Por isso que a palavra de Deus é viva. Pegou a visão?
entendeu? A palavra de Deus, segue o texto, é eficaz, ela é viva, eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Aleluias. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar conta. Então, como é que eu sou santificado? Por meio da palavra. Quanto mais você tiver em contato com a palavra, quanto mais você conferir, e você chegar nela e dizer, mas a palavra está aqui, eu não estou de acordo com a palavra, é isso que Deus quer. Ele quer que você olhe para a palavra de Deus, Ele quer que você interaja com a palavra de Deus, Ele quer que você olhe e diga, Senhor, puxa vida, eu estou longe disso aqui. Deus vai dizer, é verdade, mas agora tu vai te aproximar, agora eu vou te lavar, agora eu vou te purificar, agora eu vou te tornar um filho meu. Eu vou agir no teu interior, porque você está tendo consciência e dizendo para mim que você não está como eu quero. O brabo é quando a gente fecha os olhos e diz, está tudo bem. Não, eu vou no culto, pastor, eu tomo a ceia, eu dizimo, eu sou filho de Deus. E por dentro nós estamos corrompidos. Lembra? O Egito Deus tirou. Eles foram lá e Deus libertou. Mas Deus não tirou dentro deles o Egito, porque eles não deixaram. Ou seja, cada dia que amanhã, alvorecer do dia, é uma oportunidade para você dizer assim, como disse o bendito escritor Benihim quando escreveu aquele livro, bom dia Espírito Santo. Eu creio que esse homem foi inspiradíssimo para escrever esse livro. Quantos aqui já leram essa Bom Dia Espírito Santo? Levante a mão. Se você não leu ainda, leia. Bom dia Espírito Santo. Porque é no acordar que nós temos que dizer, Senhor, eu quero ser semelhante a Ti. Ajuda-me, Deus. Trabalha-me. E então Deus, através da palavra, vai trabalhar em nós. A Bíblia também vai dizer, em Hebreus 13, verso 12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que ele está dizendo aqui? Que lá no período do Velho Testamento, também se usava o sangue para santificação. Agora Jesus verteu o seu sangue, aquele que nós pegamos na ceia todos os meses, levantamos, dizemos, esse é o cálice do Senhor, que derramou sua vida por mim. O texto está dizendo que por causa disso, também Jesus, para nos santificar, derramou o seu sangue. Então, o meio da santificação também, o sangue de Cristo. E essa santificação é um processo na nossa vida. Ela é gradual, ela vai aumentando. Se você pegar, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 3, Segundo Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, progressivamente, na sua própria o quê? Imagem. Ou seja, por que Deus quer me santificar? Para que eu me torne parecido com o pastor Maurício? Ou se torne parecido com os irmãos? Não, para que você te torne parecido a Jesus. Então você vai olhar pessoas que estão buscando, e você vai entender o que Paulo disse, no capítulo 11 de 1 Coríntios, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então você vai ter desejo de olhar para uma pessoa e ver que ela tem vida de Deus e dizer, Senhor, eu também quero ser assim.
Eu quero isso para o meu coração. Então você olha e vai ver que isso é um processo, sabe? Deus vai trabalhando. No capítulo 7, verso 1 do livro de 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó: temos, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando-nos a nossa santidade no temor de Deus. Como é que você aperfeiçoa? Como é que, professor Charles, como é que você aperfeiçoa o inglês? Praticando e fazendo aula. Como é que você pratica aula de canto? O canto, a voz? Estudando, praticando. Estudando e praticando, estudando e praticando, estudando e praticando. A vida é assim. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós? Aperfeiçoando a nossa santidade. Então, se você sabe que santidade é se separar para Deus, comece a aplicar isso no teu dia a dia. Comece a levar a sério, dizer, não, Deus é um Deus que quer me junto dele, mas para mim estar junto dele, eu tenho que me separar do mundo. Então eu começo a exercitar isso na minha vida. Eu começo a praticar isso na minha vida. Porque se não houver prática, exercício, você não vai conseguir. Mas não vai mesmo. Porque a gente acha, é um estalo de dedo. Não, estalo de dedo é salvação. Salvação, pum, salvou. Mas a santificação é um processo. Eu preciso aprender, pegar a Bíblia, manual da nossa vida. Agora, talvez você tenha um smartphone no bolso aí, você saiba tudo. TikTok, que mais tem aí? Sabem tudo. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos compõem o Velho Testamento? Quantos compõem o Novo Testamento? Quantas cartas paulinas? Quantas cartas João? Quem é esse Judas aqui que muitos dizem, eu não vou ler a carta desse cara é um traidor? Será que ele é o Judas Iscariotes? Ou ele é um outro Judas? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Esse aqui é o livro da vida. Quantos tiraram na pandemia agora, de março até agora, para ler a Bíblia? Fizeram um propósito para pegar ela, Senhor, já que eu estou em casa mesmo, então eu vou ler a Bíblia. Eu vou te conhecer mais. Eu vou fazer perguntas para o meu pastor, o que eu não souber, eu vou cobrar dele. Eu vou me aproximar de pessoas que tenham conhecimento. Por quê? Porque esse é o livro da vida. Deus está aqui dentro. Ele é o autor, Ele se revela. Mas eu preciso ter desejo de conhecê-lo. Conhecemos todas as séries do Netflix. La Casa de Papel. Mas não conhecemos a casa do nosso Pai. O que Ele pensa sobre congregar, o que Ele pensa sobre louvor, o que Ele pensa sobre justificação, o que Ele pensa sobre os atributos que Ele manifestou e está aqui. Sabe? Então você vai aprender que a santificação é um processo onde você começa a desejar conhecer mais Deus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Ah, queridos, isso aqui é precioso. Tempo, tanto no espírito quanto a carne, Paulo vai falar sobre isso. É um processo, vai mostrar sobre isso. A santificação nos dias de hoje, queridos, tem muita gente relaxada hoje, achando que Deus vai aceitar de qualquer forma. Não, Deus não nivela por baixo, Deus nivela por cima. Sede santo porque eu sou santo. Te separe porque Deus é separado do mundo. Esse tempo é precioso para nós aprendermos isso. Santificação é uma exigência de Deus. Diga comigo, santificação é uma exigência de Deus. Hebreus 12:14 eu já citei, que diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó, ninguém é ninguém. Preste atenção nisso.
Quando Deus disse para Moisés: Moisés, tu não vai entrar na terra prometida, não adiantou Moisés chorar, não adiantou Moisés dizer: Senhor, quem sabe, talvez. Não adiantou Josué interceder, Deus disse: não. Não. Então nós temos que observar. Romanos 12:2 diz que nós temos que renovar a nossa mente, abrir o nosso entendimento. Santificação agrada a Deus. Ei, olha aqui para mim. Marcos capítulo 9. Uma multidão de pessoas, uma aglomeração.